Ainda temos que considerar o que os outros players estão fazendo, que são os bancos centrais. Enquanto eles não pararem de injetar liquidez, a situação não vai mudar. Ian, bem-vindo de volta ao nosso estúdio. Obrigado. Na semana passada, Bitcoin ultrapassou a marca dos $10.000, mas a grande pergunta em relação a Bitcoin e a outras criptomoedas é: será que estamos em uma bolha prestes a estourar? É difícil dizer se estamos em uma bolha de ativos. Certamente há muita especulação no mercado. Isso precisa ser regulamentado. O que poderia ser o gatilho para estourar essa suposta bolha? O mercado está ficando histérico com isso. Apenas uma moeda está causando euforia demais e muitos clientes varejistas e até mesmo institucionais estão tentando entrar para o mercado de Bitcoin, mas é difícil investir em uma moeda ou em qualquer outro ativo que move 20 ou 30% em apenas uma semana ou dia. No caso da Bitcoin, 800% em um ano. Em minha opinião, há muita euforia e alguns poderão se decepcionar muito em breve. Você acredita que a injeção de liquidez pelos bancos centrais talvez alivie um pouco a pressão sobre outras classes de ativos, em se tratando da formação de bolhas? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Durante a crise financeira de 2008, os bancos centrais foram um fator importante para a recuperação, injetando liquidez no mercado. Agora, 9 anos depois, os bancos centrais estão novamente injetando liquidez e todo o mercado está sendo sustentado por isso. Quando os bancos centrais como o Banco do Japão e o Banco Nacional Suíço investem em equities, eles não estão justificando o papel de um banco central, que é prover liquidez para os bancos e não investir nos mercados. Nesse sentido, a quantidade de liquidez e o tamanho do balanço patrimonial dos bancos centrais vão criar bolhas. Alguns estão dizendo que as equities estão formando uma bolha e as commodities provavelmente serão a próxima classe de ativos. Os bancos centrais não podem continuar injetando liquidez constantemente no mercado, ao mesmo tempo em que o crescimento melhora e as taxas de juros sobem. Isso não faz sentido. Agora, a pergunta que vale $1 milhão. 2017 foi um grande ano para as criptomoedas e muitos outros mercados. Se os investidores temem que as coisas estão subindo demais e que poderíamos potencialmente estar em uma bolha de ativos, como eles podem se proteger desses riscos? É muito difícil prever quando isso vai acontecer. Eu recomendaria não usar alavancagem e não investir em possíveis bolhas como as que mencionamos. É importante acompanhar cada movimento, sem alavancagem e sem pensar que os preços vão continuar subindo para sempre. Portanto, eu diria que ainda não seja a hora de vender, mas eu também não usaria alavancagem tomando posições longas no mercado. Eu acredito que um equilíbrio entre 45% e 50% de exposição a equities e o restante em dinheiro seria a melhor opção, porque no caso de um pullback, você terá dinheiro para explorar outras áreas. Ainda temos que considerar o que outros players estão fazendo, que são os bancos centrais. Enquanto eles não pararem de injetar liquidez, a situação não vai mudar. Ian, muito obrigada por conversar com a gente e compartilhar seus comentários. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado a Dukascopy TV para mais entrevistas exclusivas e análises dos mercados financeiros. Até mais!